Teresa Campos, sou nutricionista da Nutremia e hoje voltamos aqui à Cooking Room para vos trazer uma receita de um prato vegetariano, nada complicado, vão ver que conta precisamente com os alimentos que mais conhecemos no nosso dia-a-dia. Então, nesta receita vamos contar com alimentos que bem conhecemos, como por exemplo a cebola, o alho, alguns legumes como a abóbora, brócolos e pimento vermelho. É sempre importante contarmos com uma grande variedade de cores para se tornar também um prato mais apelativo. E depois existem dois elementos que vão precisamente compor o nosso prato vegetariano, que é o feijão catarino. E vamos contar também com um cereal, ou seja, pela combinação de um cereal com uma leguminosa, mais o complemento dos legumes, conseguimos ter um prato vegetariano totalmente equilibrado. Em relação ao cereal, a nossa escolha vai ser para o bulgur, um cereal que não é conhecido da nossa cultura, mas é um cereal bastante antigo, portanto mais conhecido na cultura muçulmana. Vamos trazê-lo para as nossas receitas, também para termos pratos variados. É em si um ingrediente que acaba por ser não só uma mais-valia em termos de criatividade, como também, ao ser de baixo índice glicémico, torna também mais fácil sentirmos saciados com o prato que vamos ingerir. Então, para termos a melhor escolha em relação às leguminosas, optei por um feijão seco, que cozi, portanto, previamente. Depois podem inclusive cozer na sua totalidade e dividir em pequenos saquinhos, que foi precisamente o que eu fiz. Nesta água da cozedura do feijão eu vou colocar o nosso bulgur a cozinhar. Então vamos medir aqui algumas colheres de bulgur. Este bulgur só precisa de cerca de 10 minutos. Vamos inclusive também depois completar a sua cozedura já na mistura dos demais ingredientes. Numa diferente panela vamos então preparar aqui a nossa cebola. Vamos começar por descascá-la e picá-la. Quanto mais variadas as cores, tornamos também a nossa alimentação mais rica em compostos fenólicos, portanto vai nos trazer uma mais-valia em termos de poder antioxidante. Vamos agora utilizar também o nosso alho desidratado. Alguns ingredientes contamos com eles na nossa loja biológica. Vamos regar com uma colher de azeite. Ainda que o azeite seja uma gordura saudável, convém não adicionar em excesso na nossa culinária. E agora vamos colocar a nossa mistura de legumes. Optamos aqui por uma abóbora cortada previamente em cubos. Reparem que a abóbora muitas das vezes nós só utilizamos exclusivamente para a preparação das sopas, mas eu trago precisamente aqui a abóbora para mostrar o quanto podemos também utilizar a sua versatilidade em pratos. E não estamos a optar por fazer um refogado primeiro, porque não há essa necessidade, ou seja, nós podemos sim e devemos adicionar todos os ingredientes e depois cozinhá-los ao mesmo tempo, dependendo naturalmente dos diferentes tempos da cozedura. E agora vamos retirar algumas tiras deste fabuloso pimento vermelho para acrescentarmos também uma terceira cor. Portanto, temos aqui o verde dos brócolos, o laranja da nossa abóbora e vamos ter agora também o vermelho do nosso pimento. Podem cortar de uma forma descontraída, portanto, em pequenos cortes, mas sem se dedicar muito, por assim dizer, à perfeição. Por enquanto vamos então adicionar a água de cozedura do próprio feijão, onde está a ser cozido o bulgur.
Vamos adicionar então esta água à nossa mistura de legumes, para depois então podermos levar os próprios legumes ao lume. Vamos deixar agora repousar e fazer com que os legumes fiquem mais macios e o tempo suficiente para podermos depois acrescentar o nosso feijão catarino previamente cozinhado e completarmos assim com o nosso bulgur. Vamos agora adicionar o nosso feijão, que está aqui reservado desde o início. Vamos envolvê-lo bem. E vamos completar com a adição do nosso bulgur. Deixamos só repousar um pouco mais para que os próprios ingredientes emprestem os sabores uns aos outros. E já vão ver o quanto ficou bonito este prato vegetariano, com alimentos, no fundo, que são do conhecimento da maioria das pessoas, à exceção do bulgur, mas conforme vos disse, não é um cereal de todo que devemos discriminar. E agora trazemos para o nosso prato um último tempero, os nossos coentros, que vamos optar por tê-los frescos, sem serem cozinhados, dependendo também do paladar que apreciem, tentem colocar, mediante até os próprios convidados, essa mesma quantidade doseada para o paladar de cada um. E aqui temos então o nosso prato vegetariano, o bulgur com feijão catarino e uma mistura de legumes, portanto uma delícia, um prato vegetariano que não precisa de ser propriamente o nosso padrão alimentar, podemos muito bem ir preparando pratos de carne, pescado e ovos e ir intercalando com pratos vegetarianos. Fica então a nossa sugestão hoje na Cooking Room. Espero que tenham gostado, partilhem depois como é que ficou a vossa composição. Obrigada!